Muito bem, estudante, de volta com você. E vamos começar já direto ao assunto, para aproveitarmos bem o nosso tempo. Então, a primeira situação física que nós preparamos para hoje consta da seguinte informação. A imagem 1, cadê a imagem 1? Bom, a imagem 1 está aparecendo para você. Apresenta um projétil do lendário canhão Schwerer Gustav, empregado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Na fase de projeto, no início de 1930, construiu-se um protótipo cujo cano tinha 16,9 metros de comprimento e disparava ogivas, como essa ogiva que aparece aqui na nossa imagem 1, de massa igual a 70 quilogramas, veja só, praticamente a massa de uma pessoa, sob elevação de 49 graus. A força de propulsão no interior do cano, para mover esse projétil, para dispará-lo, F igual a 5,20 kN, kilonewtons, portanto. Então veja aí, na imagem 1, a dimensão do projétil. Aqui temos, isso é um museu, uma pessoa observando essa cápsula do projétil. Então veja que é uma arma muito potente e que de fato foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, como o enunciado aqui nos conta. Com os dados disponíveis, vejamos qual é o comando da questão. Qual é a velocidade do projétil na saída do cano da arma? Essa é a pergunta, é o comando de resolução desta questão. Adote outras informações complementares que o enunciado propõe para você. A força média de resistência do ar no interior do cano vale FA igual a 288 newtons. Veja que, enquanto o projétil estiver se movimentando no interior do cano do canhão, naturalmente ele vai sofrer resistência do ar. E como vimos na nossa última live, essa resistência depende principalmente da velocidade com que o objeto se desloca. Provavelmente, óbvio, a velocidade desse projétil será muito grande. Então, precisamos de um valor médio, já que essa força varia com a velocidade. O projétil vai aumentar de velocidade dentro do cano e a força de resistência também. Por isso, o enunciado fornece aqui um valor médio para que possamos utilizar. Além disso, o coeficiente de atrito cinético para o par projétil-cano, lembrando, enquanto se desloca pelo cano, naturalmente também é razoável esperar que haja atrito, embora pequeno, mas exista atrito entre a superfície do projétil e a superfície interna do cano do canhão. Nesse caso, esse coeficiente de atrito cinético vale, veja lá, μ índice C, coeficiente de atrito cinético, igual a 0,40. E vamos tratar G como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Então, nesse contexto é que queremos determinar, ao final, qual a velocidade do projétil na saída do canhão. É um problema que vai envolver muitos conceitos ligados à mecânica. Então, por isso mesmo, é importante que nós façamos a resolução passo a passo para que você vá relembrando esses conceitos. As opções de resposta: 37 metros por segundo, 45, 54, 68, 75 metros por segundo. Naturalmente, é um problema numérico, não há elementos para tentarmos encontrar dentre essas respostas diretamente por comparação. É preciso, nesse caso, fazermos alguns cálculos. Para começar, então, problemas de mecânica envolvendo forças, movimento, dessa maneira, normalmente é interessante que nós façamos o chamado diagrama de corpo livre, ou seja, que nós representemos no centro de massa, caso não seja uma partícula, nesse caso não é, você viu lá na imagem número 1, que esse projétil tem uma dimensão, né, um comprimento relativo de uma pessoa, ou até um pouco mais. Então, nesse contexto, ele não pode ser tratado como partícula. Então, é necessário que nós consideremos o centro de massa do nosso projétil, que vai ser disparado. E aí,
nesse centro de massa é que são representadas todas as forças intervenientes no processo, aquelas que atuam sobre o projétil enquanto ele está se deslocando dentro do cano do canhão. Então, nesse caso, veja lá. Na nossa imagem número 3, nós vamos escolher um sistema muito conhecido por vocês. Geralmente ele é usado nos chamados problemas de plano inclinado, muito comuns aí na literatura dos livros de ensino médio. Nesse caso, veja, a parte interna do canhão que aqui está representado é como se fosse uma rampa. Portanto, é um plano inclinado, de certa maneira. Por isso, nós vamos colocar o nosso eixo X paralelo à base dessa rampa, ou seja, paralelo a essa parte interna do canhão. Perpendicular ao eixo X, teremos o nosso eixo Y. E aqui, então, o sistema de coordenadas centrado no centro de massa do objeto, né, do nosso projétil. Então, nesse caso, é necessário que nós representemos todas as forças atuantes no centro de massa do projétil. Quais são elas? Vejamos lá. Primeira de todas, naturalmente, é a força peso. Note que no meu sistema de eixos, o peso não estará sobre nenhum dos dois, nem x nem y. Naturalmente, porque nesse referencial o peso tem direção vertical do lugar. Por isso mesmo, tem a direção apontada na nossa figura. Note que a direção dele, a direção da força peso, forma um ângulo θ, que é exatamente aquele ângulo que foi mencionado mais cedo lá no enunciado. Tem a ver com a elevação do canhão, não é? Essa elevação θ que aparece aqui no diagrama da imagem número 2, de 49 graus, como aparece lá no enunciado. Muito bem? Então, a primeira das forças atuantes no projétil é o seu peso. Além dela, que outra? Veja lá, a famosa força de reação normal, que nesse caso tem a direção do eixo Y e o seu sentido positivo, positivo do eixo Y. Por que essa força de reação normal está na direção indicada? Normal significa perpendicular, ou tem relação direta com a ideia de perpendicularidade. Portanto, essa força tem direção perpendicular à superfície, que é, em geral, comprimida. Então, veja que, nesse caso, o peso do projétil comprime essa parte do canhão, que é exatamente a nossa superfície de apoio por hipótese. Então, ação-reação. Então, podemos considerar que nessa direção está a superfície de apoio do projétil, portanto, perpendicular a ela a 90 graus, portanto, normal, está a força chamada de força N, força de reação normal. Além dessas duas, quando o projétil estiver se movendo, atuarão outras duas. Quais são elas? Primeira, força de propulsão, que é exatamente gerada pelos gases residuais do disparo do projétil. Existe, então, uma nuvem de gás com elevadíssima pressão, resultante das reações químicas durante a detonação do projétil, que vai gerar essa força de propulsão, que naturalmente terá a direção do eixo X no seu sentido indicado aqui como positivo. Muito bem, o canhão agora disparou o projétil e o projétil começa a se mover dentro do cano. Ao se mover dentro do cano, nele atuarão, além da força de propulsão, forças resistivas. Uma é a força de resistência do ar e a outra é FC, força de atrito cinético. Portanto, teremos aqui duas forças de oposição ao movimento do projétil. O sentido do movimento é ascendente no eixo X, para a boca do canhão, para a saída do cano. E nesse caso, contrariamente a esse movimento, teremos duas forças, a força de atrito cinético e a força de resistência do ar. As duas, então, terão sentido de oposição ao movimento. Repare, nesse conjunto, então, temos 4 forças que irão atuar durante o projétil enquanto ele se desloca dentro do cano. São elas que serão responsáveis, enfim, pela velocidade final que queremos calcular. Mas note, veja que temos 3 forças na direção X. Força de propulsão,
as forças resistivas, força de atrito cinético e força de resistência do ar, força normal. Essas três, na verdade, essas três primeiras, F, FC e FA, encontram-se sobre o eixo X, N sobre o eixo Y, e a força peso não se encontra sobre nenhum dos dois eixos. Como tratar esse tipo de problema? Certamente lá no seu primeiro ano do ensino médio, você viu esquemas semelhantes a esse. É necessário que todas as forças envolvidas, quando trabalhamos com mais de uma direção no nosso problema, nesse caso são duas, X e Y, é necessário que todas as forças estejam sobre os eixos de trabalho, X e Y. Ora, a única delas que não se encontra na direção X ou Y é a força peso, mas existe um mecanismo matemático que permite resolvermos esse problema. É exatamente a possibilidade de efetuarmos a chamada decomposição vetorial de uma força. É possível trocar esse vetor peso por duas outras forças que equivalem a ele. São as chamadas componentes dessa força. E como elas são obtidas? A partir da famosa regra do paralelogramo, que certamente você também estudou. Então, a regrinha é muito simples. A partir da extremidade do vetor da força que representa a força que queremos decompor, nesse caso é o peso. Então, a partir da extremidade do peso, da pontinha da seta do vetor que representa a força peso, traçamos uma pontilhada, veja lá, que é paralela à direção y. Então veja que essa retinha pontilhada é paralela à direção y. No ponto em que essa reta pontilhada encontrar o eixo x, sobre ela estará determinada então a componente x desse vetor. Nesse caso, então, é a chamada componente px da força-peso. Viu? Da mesma maneira, fazemos para obtermos a outra componente. Nesse caso, então, o procedimento é análogo. Então, veja, da ponta da extremidade do vetor peso, traçamos uma paralela ao outro eixo, nesse caso, paralela ao eixo x. A interseção dessa linha pontilhada nos dará, então, a extensão da componente sobre o eixo y, que nesse caso recebe o nome de PY, abreviadamente. Muito bem? Então, veja, temos aí, então, um conjunto de diversas forças. Para prosseguir, é necessário lembrar um aspecto importante. Nós vamos trabalhar apenas com forças sobre os dois eixos. Portanto, é necessário que nós saibamos relacionar Px, Py e o valor da força peso, que certamente nós conhecemos dos dados do problema. Qual a relação entre Px, Py e P? Usamos aqui o nosso triângulo de referência. É esse nosso triângulo retângulo. Veja lá. Temos um cateto que é Py, temos a hipotenusa que vale P, um ângulo θ, e note que temos também esse outro cateto pontilhado. Repare que ele é paralelo a Px. Portanto, esse valor Px é o mesmo da linha pontilhada, do seu comprimento. Então, temos Py, Px e P, e um triângulo retângulo. E podemos usar, então, trigonometria, lembra-se? Então, veja, Py é cateto que está ao lado do ângulo, adjacente a θ. Esse de cá, que é oposto, que vale Px, portanto, pode ser relacionado com seno e cosseno, esse par de componentes. E aí teremos lá, lembre-se, Py será P cosseno θ, não é? Cosseno desse ângulo θ é exatamente o cateto adjacente Py dividido por sua hipotenusa P. Fazendo o produto, Py é P cosseno θ. Da mesma maneira, Px será P seno de θ. Lembre-se que Px, que é esse comprimento, é cateto oposto em relação ao ângulo θ dado. Muito bem? Então, se conhecemos o valor do peso do projétil, multiplicando pelo seno e cosseno do ângulo de elevação do canhão, que foi dado no enunciado, saberemos, então, os valores de Px e Py no nosso diagrama geral de forças. E assim poderemos seguir no desenvolvimento do nosso problema. Então, reproduzindo aqui a imagem 4, lembremos, a partir do momento que nós substituímos o peso por suas componentes, podemos, então, tratar o problema apenas com as forças existentes nos eixos x
e y, que são exatamente essas que nos sobraram. E para começar, vamos analisar então o que acontece em cada direção, separadamente. O fato dos vetores disporem da propriedade de resultante vetorial e de decomposição permite que nós façamos essa análise separadamente. Começando então pelo eixo y. Vamos aplicar na direção y a segunda lei do movimento. É a lei que controla o movimento quando temos então forças desse tipo, né, que podem produzir acelerações. Então temos lá, força resultante na direção y é igual à massa do projétil, a aceleração que ele terá na direção y. Mas lembre-se, aqui está o centro de massa do projétil. Essa é a direção y. Repare que dentro do cano não haverá movimento na direção y. O centro de massa do projétil irá se deslocar ao longo do eixo x, o que significa dizer, então, que a aceleração do centro de massa do projétil na direção y é zero. Ele não terá aceleração nessa direção. Na verdade, não haverá movimento nessa direção e, portanto, não haverá aceleração. Ou seja, a força resultante na direção y, já que é m vezes zero, é igual a zero. O que significa que força resultante na direção y é zero? Concentre-se aqui na direção y e nas forças indicadas. Veja lá, temos duas. Força de reação normal e a componente PY, apenas duas. E fisicamente o que deve acontecer? As duas devem ter resultante igual a zero. Na prática, uma deve anular a ação da outra. Para isso acontecer, regra básica da resultante de vetores. A diferença entre eles, que é a resultante nesse caso, já que eles têm sentidos opostos, deve ser zero. Ou seja, os seus valores, né, devem satisfazer aqui a relação. N menos PY igual a zero, então deveremos ter, lembrando como calculamos PY, P cosseno de θ, N menos P cosseno θ igual a zero. Consequentemente, quem é o valor do peso? Lembra-se? Povo de Minas Gerais, P igual a mg. Então teremos N menos mg cosseno θ igual a zero. E, finalmente, N igual a, transpondo menos mg cosseno para o lado direito, igual a mg cosseno θ. Então, a força de reação normal atuante no projétil é igual a mg cosseno θ. Com os valores numéricos, veja lá, a massa do projétil foi dada, que vale 70 kg, g aproximadamente 10, cosseno θ. Também do enunciado foi dito que o ângulo θ de elevação do canhão, 49 graus. Então, temos que conhecer quanto vale o cosseno de 49. Normalmente isso é dado lá nas questões de prova. Então, se for o caso do Enem, certamente vai ser dado para você, 0,65. Fazendo o produto, teremos 700 vezes 0,65, resulta em 455 newtons. Veja que é uma continha bem simples, né? 7 vezes 5, 35, 3, 7 vezes 6, 42 e 3, 45, não é? 455 newtons. Aí você me pergunta, Luciano, mas por que nós precisamos do valor dessa força N? O objetivo do exercício da questão não é calcularmos a velocidade de saída do projétil da boca do canhão? Sim. Mas esse valor de N é fundamental para calcularmos uma das forças que se opõe ao movimento. E essa força é exatamente Fc, força de atrito cinético. Ela depende direta e proporcionalmente do valor da força N. Quanto maior a força de reação normal, maior é a força de atrito cinético, exatamente porque isso indica maior grau de compressão entre o par de materiais. Por isso é necessário aqui calcular de uma vez o valor de N. Ele nos permitirá saber o valor, então, da força de atrito cinético. Veja que ela é oposta à força de propulsão, gerada lá pela reação química que detona o projétil. Então, a velocidade de saída do projétil dependerá de Fc ser de grande intensidade ou não. Por isso, necessidade de calcularmos o valor de N. Muito bem, então agora vamos partir para outra direção, não é?
a direção efetiva, a direção X de movimento do centro de massa do projétil. A lei de força e movimento ainda é, claro, a segunda lei de Newton. Só que agora vamos considerar o que acontece na direção X. Força resultante na direção X igual a m vezes ax. Vejamos lá então. A aceleração que o projétil vai adquirir, isso determinará a sua velocidade? Sem dúvida. Quanto maior a aceleração que ele adquirir, maior será a velocidade na saída do cano. Então, é força resultante x sobre massa. Portanto, temos aí o caminho para obtermos a velocidade de saída do projétil. Mas primeiro, é necessário encontrar a aceleração. Então, veja lá. Quem são as forças que atuam na direção x para fazermos a sua resultante? São exatamente essas quatro. Vejamos lá no diagrama novamente. Então, temos F no sentido positivo, que é quem produzirá a aceleração efetiva do projétil, e, contrariamente, teremos 3. Exatamente, Px, força de atrito cinético, e a força de resistência do ar. Por isso, a resultante é F menos Px menos Fc menos Fa. Lembrou-se? Para fazer resultante, numa mesma direção, força num sentido menos as demais que estão em sentido oposto. Agora precisamos dos valores delas. Então vamos ver o que conhecemos acerca delas. O valor da força de propulsão foi dado no enunciado. Então daqui a pouco nós vamos usá-lo. Temos Px. Bom, Px é a componente do peso. Nós lembramos lá no comecinho mais cedo. Lembra-se? P seno de θ. Py é P cosseno, Px P seno. Menos aquilo que eu acabei de dizer também na imagem anterior. Lembra-se? Força de atrito cinético. Como obter o valor dessa força para um par de materiais conhecidos? É o produto do coeficiente de atrito cinético, nesse caso, vezes a força de reação normal, força N. Viu? Por isso que lá naquela primeira parte, primeiro nós calculamos o N. Ele seria necessário aqui, obrigatoriamente. Ah, Luciano, mas quando eu vou saber que tem que calcular o N ou não para o começo do problema? Se você for precisar da força de atrito, seja ela cinético ou estático, cinético, como nesse caso, lembrar-se sempre que essas duas dependem da força de reação normal. Então é necessário encontrá-la, não é? Ela nem sempre é igual ao peso, principalmente em situações como essa, em que o problema tem uma inclinação. Então, por isso, nesses casos em que precisamos conhecer explicitamente o valor das forças de atrito, o primeiro passo é descobrir antes o valor da força de reação normal. Muito bem? E menos Fa. Lembre-se que ela também foi fornecida no enunciado do problema. Portanto, temos todos os dados necessários para isso. Então, veja lá. F, estou conservando. Daqui a pouquinho nós vamos substituir, ele também é conhecido. Menos. Valor do peso. Vimos lá no item anterior, lembra-se? Povo de Minas Gerais, massa 70, G igual a 10, 700 newtons. Aqui agora, seno de 49. Seno de 49 também tem que ser fornecido lá pela questão. Então, nesse caso, vale 0,75 o seno de 49 graus. Menos, coeficiente de atrito cinético foi fornecido, 0,40. Valor de N, que nós calculamos no passo anterior, 455 newtons. Menos força de resistência do ar, 288, fornecida no enunciado. Agora, substituindo todos os elementos, teremos então força F, dada no enunciado, força de propulsão, 5.200 newtons. Menos 700 vezes 0,75, é uma continha relativamente simples, 525. 0,4 vezes 455 é 4 vezes 455, tirando um zero, 182, menos 288. Muito bem? Então, agora temos que fazer essa subtração e dividimos por 70. Fazendo essa continha com um pouco de paciência, você vai encontrar exatamente 60 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que é um valor exato, certamente você poderá simplificar aqui durante a resolução desse cálculo. Então, veja, é uma aceleração muito elevada. É uma aceleração que é 6 vezes a da gravidade. Seria uma aceleração de 6g aproximadamente.
Exatamente porque o objetivo é dotar aquele projétil de massa muito grande de uma velocidade muito elevada. E aí sim, agora estamos a um passo da solução. Podemos agora encontrar a velocidade de saída do projétil. O que nós conhecemos? A aceleração que ele vai sofrer dentro do cano e sabemos lá do enunciado também qual era o comprimento do cano. Isso foi fornecido. Como relacionar esses elementos? O comprimento do cano é a distância percorrida pelo projétil em aceleração. Ora, temos que relacionar aceleração, deslocamento ou distância percorrida e velocidade final, que é a que queremos encontrar. Você se lembra de alguma relação com esses elementos? Exatamente. É a relação cinemática que não envolve a variável tempo. É a equação conhecida, famosa equação de Torricelli, que diz o quê? Velocidade final ao quadrado, velocidade x, em que está se movimentando o centro de massa do projétil, igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou, nesse caso, a distância percorrida pelo projétil dentro do cano. Viu aí? Então, temos todos os elementos. Inclusive, obviamente, a velocidade inicial do projétil é nula, não é? Ele está em repouso quando inicia o processo de detonação. Então, substituindo os dados que conhecemos, extraindo a raiz quadrada e pegando o valor positivo, já que o projétil se move no sentido positivo do eixo x, teremos lá raiz quadrada de 2 AX, que é 60 metros por segundo ao quadrado, e foi dado no enunciado qual é o comprimento do cano, 16,9 metros. Efetuando-se esse cálculo, nós teremos aí Vx igual a 45 metros por segundo. Não à toa, veja lá em termos de curiosidade histórica, aqui na nossa imagem número 5, está o nosso canhão famoso, não é? Esse potente instrumento usado na Segunda Guerra Mundial. Então veja aí o comprimento do cano, né, praticamente 17 metros, e aqui estão as pessoas observando, né, no momento em que essa foto foi tirada. Então, podemos agora escolher lá qual é a nossa alternativa de resposta. 37, 45, olha ele aqui, 54, 68, 75. Então, nossa resposta é 45 metros por segundo, portanto, a nossa letra B. Então é isso. Agradeço novamente a presença de todos e todas e para ajudar a divulgar o nosso trabalho, atingir outros estudantes que também precisam de bons conteúdos de física, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, obrigado, a presença de todos, até a próxima live e, como dizemos sempre, bons estudos.